Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje é a nossa última aula antes da revisão, daqui a pouco é prova e depois é férias. Estou aqui hoje com o meu resuminho na mão para começar a fazer a nossa aula. Hoje vocês me pediram para trazer para vocês 3 tipos de texto. Então eu vou começar pelo texto argumentativo. O importante desse texto é entender que esses elementos que eu vou citar, que a gente tem que ter no texto, nem sempre eles vão aparecer de forma explícita pra gente, e às vezes também a ordem dele pode dar uma alterada. Mas os elementos básicos são esses, que é o tema, que é o assunto que eu vou lá desenvolver e falar, então eu vou colocar o meu assunto. Depois eu vou trazer o quê? A minha opinião ou a minha tese, falar da onde que eu tiro isso, se é a minha opinião própria, se eu fiz relatos científicos, se são vozes da minha cabeça, eu vou ter que colocar quais são os meus argumentos ali. Além disso, eu vou trazer no final sempre a minha conclusão, que eu vou o quê? Trazer novamente a minha tese, mas salientando os pontos positivos, os pontos que me fizeram acreditar naquilo tão verazmente, me fez acreditar naquilo realmente. Por isso que é uma argumentação. Eu vou tentar seduzir o meu leitor a pensar como eu penso. Vamos pro próximo texto? Agora para a narrativa. O que é a narrativa, então? A narrativa é quando você vai contar uma historinha. E como que ela vai ser essa história? Ou um acontecimento, um fato, o que tem que ter? Tem que ter uma ação, que vai ser os acontecimentos que a gente vai contar, o narrador, o tempo, o espaço e personagens. Então você percebe que é um texto um pouco diferente. Esse texto, ele é sempre trabalhado da seguinte maneira: eu tenho que ter uma situação inicial, então lá que eu vou começar a descrever onde a pessoa estava, o que estava acontecendo, quem era, em que tempo aconteceu as coisas. Por exemplo, em 1950, na fazenda, na vovó Joana, morava. Aí você vai descrever. Depois vai ter o desenvolvimento, o que aconteceu nessa fazenda com esses personagens, e depois sempre o desfecho, a conclusão dessa história. Então, eles acabaram lá, sei lá, comendo um bolo, todos felizes na mesa. É um desfecho, é o final daquela história. É como se fosse um episódiozinho de uma novela, uma narrativa mesmo. Novela é isso, né? É um livro, uma narrativazinha. Então é como se você fosse contar uma historinha, fazer uma narrativa. E chegou o terceiro texto que vocês me pediram, que é o texto descritivo. O texto descritivo, ele é um texto que eu tenho que pensar no seguinte: eu vou estar descrevendo uma situação, descrevendo algo. Isso tem que ser o mais próximo da nossa realidade possível. Então, como que vai ser esse texto? Como vai ser essa descrição? Mais próximo da nossa realidade? Não, mais próximo do que aquilo aconteceu de fato. Se eu vou, por exemplo, fazer uma descrição, um retrato falado de uma pessoa que me assaltou, eu tenho que fazer toda aquela descrição completa. Eu vi uma pessoa, um acidente de carro, alguém bateu em alguém. Você tem que contar como que aquilo aconteceu. É o descrever esses fatos. Um texto descritivo, ele é assim, é descrever alguns fatos. Mas o legal dele, que a gente pode olhar, é o seguinte, que eu tenho alguns tipos de descrição, e é isso que é interessante. Eu tenho a descrição que é objetiva, então ela vai descrever algo concreto, por exemplo, ele vai trazer uma linguagem direta, ele é isento de opiniões e duplos sentidos, então é aquilo, ele descreve. Então, por exemplo, essa caneta é rosa, ponto. Ele não fala assim, olha, essa caneta é rosa, mas tem uma tendência a ser um pouquinho roxa. Não, um texto descritivo, objetivo, ele vai apresentar o que ela é, o peso dela, quanto custou, onde compra, simples assim. Eu também vou ter o texto descritivo ainda, ele numa forma subjetiva. Essa forma subjetiva é o quê? É quando já tem o meu cunho pessoal, é a minha opinião diante daquilo, é a descrição que eu consigo ver, olhar. É um texto que eu posso dizer que torna o texto às vezes até mais interessante. Por quê? Porque é a descrição diante da minha opinião. Quem aqui está acostumado a usar a internet vê muitas resenhas de algumas coisas. Então, resenha de jogo, resenha de maquiagem, resenha de algum livro. Então, é uma descrição daquilo de uma forma mais subjetiva, que é trazendo a nossa opinião diante daquilo.
E a última é a descrição sensorial. Então, que é as sensações que aquilo provoca. Por exemplo, olha, tomei um café e esse café estava super quente. É a minha descrição diante das minhas sensações diante daquilo. Então, existem alguns tipos de descrição. Quanto que a gente vai usar muito texto descritivo em administração? Principalmente quando eu faço relatórios. Os relatórios, normalmente, eu tenho que descrever os fatos. Sempre eu vou conseguir descrever com as palavras que realmente aconteceram? Às vezes não. Às vezes eu vou ter que ter uma polidez na hora de falar, sabe? Eu não posso escrever, por exemplo, num relatório formal que 2 funcionários se estapearam no pátio. Eu posso falar que 2 funcionários de tal setor, no momento do refeitório, tal horário, tal dia, trocaram agressões físicas leves, graves, moderadas. Eu escrevo assim. Então, isso é descrever uma situação. Esses 3 tipos de textos é bem legal e a gente conversa um pouco mais no grupo agora. Até mais!